Saudações, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário aí que você vem assistir essa aula, tá certo? Turma, conforme prometido para vocês, hoje, em razão daquela compromisso com as bancas de ECC que eu terei pela noite, infelizmente não poderei dar a aula de forma presencial. Então, por isso, estou gravando aqui com vocês a transmissão do conteúdo que será abordado na aula de hoje, tá certo? Falarei aqui de jogo rápido, será um bate-papo aqui, na verdade, de mais ou menos 1h30, claro, por conta de ser de forma online, acabar também prejudicando um pouco o andamento, né, ser mais rápido, não é mesmo? E também pela falta de participação de vocês interagindo, ficaria melhor fazer assim e também ser um pouco mais objetivo, tá certo? Bom, de toda forma, turma, precisamos trabalhar hoje aqui alguns pontos que ficaram faltando na aula passada, e dentro ainda desses pontos, ou depois, melhor assim dizendo, desses pontos, eu vou fazer uma revisão, porque na próxima, não na próxima, na outra semana, vocês vão ter a nossa avaliação. E essa avaliação aqui será muito importante para que vocês, então, revisem alguns conteúdos, alguns pontos que nós já tratamos ao longo desse semestre nosso, a partir aqui da aula 6, mais precisamente, tá? Então, só para esclarecer novamente as questões que nós observamos na aula passada, eu vou finalizar aquele conteúdo sobre a estrutura dos acórdãos. Eu falei para vocês sobre a estrutura da letra da Lei Complementar 95 de 1998, como que a lei complementar ela estrutura ali a questão dos artigos, e dentro dos artigos nós temos os incisos, e dentro dos incisos nós ainda temos as alíneas e assim por diante. Então, para eu também não ficar aqui enrolando, vou abrir o slide final da última parte da nossa aula do nosso semestre, que é para conhecer um pouco da estrutura da sentença dos acórdãos, tá certo? Se me permitem, isso aqui vem para cá. Maximiza isso. Compartilhar uma janela. Espero que esteja aparecendo aí, então. Beleza. Organização das publicações e dos julgados. Das publicações nós entendemos um pouco na aula passada sobre a questão de como que essas publicações elas são, após vinculadas ao Diário Oficial, e ali, ao estarem vinculadas ao Diário Oficial, elas começam a, então, contar o prazo para esses litigantes ou para essas partes. O Diário Oficial tem justamente essa característica de demonstrar, então, o que está acontecendo? Não está aparecendo a apresentação? Bom, e o Diário Oficial tem essa característica de vincular as informações em razão do princípio da publicidade, que a administração pública é norteada. Então, você vai ter o Diário Oficial da União, você vai ter o Diário Oficial também dos estados, o Diário Oficial municipal, onde o executivo ele vai apresentar o quê? Vai apresentar informações ali referentes a eventuais licitações, eventuais contratações públicas, nomeação ou exoneração de servidores. Então, por isso que o Diário Oficial ele possui uma importância muito grande. Só para vocês terem ideia, o Diário Oficial da União ele possui mais de 70, 80 anos já em nosso país. Hoje, todos eles se dão de forma digital, todos eles se dão de forma eletrônica. Você pode consultar isso através dos portais do governo federal, do governo do estado pela qual você quer buscar essa informação também de maneira mais precisa, beleza? E para nós, então, falarmos um pouco sobre a estrutura da sentença, precisamos lembrar novamente o conceito de sentença. E a sentença, então, é aquele comando judicial, é aquele pronunciamento proferido pelo juiz de primeira instância, da qual julga o processo com ou sem resolução de mérito. Quando nós trazemos esse julgamento com ou sem resolução de mérito, nós estamos falando de uma sentença que diz para você se você tem direito, se você não tem direito, qual é o seu direito, qual é o direito que você deixou de obter também,
quando nós temos aqui situações que têm sentenças constitutivas negativas, enfim, diversas formas que esse comando de sentença pode apresentar para a gente. Mas lembramos que a sentença sem resolução de mérito é aquela que não necessariamente seu direito estará sendo julgado procedente ou improcedente. Você tem ali diversos elementos que fazem com que seu direito seja afastado. Exemplo, o indeferimento da petição inicial, que consta lá no artigo 319 os requisitos que essa petição inicial sua deve observar para ficar redonda, para ficar bonita e para estar bem estruturada. Caso essa petição inicial não corresponda a um desses elementos, você provavelmente vai receber uma intimação para sanar esse defeito, e se não sanar, aí sim seu processo poderá ser extinto. Então, a sentença também pode ser proferida tanto na fase de conhecimento, como também na fase de execução, ou seja, processos ali onde você esteja demandando questões como execução de títulos judiciais, extrajudiciais e a própria fase de cumprimento de sentença. Mas a sentença como um todo, ela possui uma estrutura. E essa estrutura da sentença, ela vai estar contida ali no artigo 489 do Código de Processo Civil. Qual que é a estrutura da sentença, meus caros? Vamos ver lá. Inciso 1º nos traz a ideia de que, como elemento essencial da sentença, deve constar o relatório. E esse relatório conterá os nomes das partes, conterá ali a identificação do caso, o resumo do pedido, a contestação, as principais ocorrências que se deram no curso desse processo, como assim? Se houve produção de provas, se foi requerido julgamento antecipado, se foi realizado prova pericial, e todas as características, ou às vezes também se a ré deixou de impugnar um documento, ou se houve revelia por parte da requerida também, ou do requerido, tudo isso ele vai fazer constar no relatório. Temos também os fundamentos, que aqui nós vamos ver a máxima da argumentação jurídica, nós vamos ver aqui, então, o magistrado, onde ele analisa as questões de fato e de direito e deve apresentar de forma fundamentada todos os argumentos que levaram à convicção dele para julgar procedente ou improcedente o pedido da parte. Então, por isso que essa fundamentação, quando vocês anotarem ali e darem uma lida nos parágrafos que o artigo 489 nos apresenta, poderão perceber que uma sentença mal fundamentada pode gerar, inclusive, a sua respectiva nulidade. Isso mesmo, o artigo 489, ele, no seu parágrafo 1º, traz que, em hipótese alguma, o magistrado poderá simplesmente indicar um trecho de lei e deixar a fundamentação por parte disso. E é aqui que nós vemos a argumentação jurídica na sua essência, meus amigos. O magistrado ele deve concatenar essas ideias, o magistrado deve vincular essas ideias que trazem o convencimento dele para aquele caso concreto. Não é simplesmente ele pegar e apontar que o artigo tal, da lei tal, dispõe sobre isso. Ele tem que ter uma questão de interpretação desse dispositivo de lei, deve se valer de toda a hermenêutica jurídica, deve se valer também de todos os argumentos constitucionais que trazem sobre determinadas características ou determinadas circunstâncias o motivo que o levou a julgar aquele caso, o motivo que o levou a julgar aquela demanda, tá certo? Então é por isso que nos fundamentos, o juiz analisará as questões de fato e de direito. Um exemplo que nós podemos trazer foi quando eu mostrei lá aquela sentença de divórcio que nós tínhamos aqui no NPJ, onde foi verificado, por exemplo, toda a argumentação por trás do provimento ou da procedência daquela ação de divórcio, artigo 225 da Constituição Federal, enfim, alguns outros dispositivos. Falamos também do relatório. E aqui o relatório, então, é aquele capítulo da sentença onde, por fim, nós vamos ter o dispositivo, faltou o inciso 3º, tá? Que ali é onde ele vai trazer o que será julgado procedente ou improcedente, as consequências do pedido, se a parte está querendo, se está sendo julgado procedente os danos materiais, os danos morais, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, e seus reflexos, consignatários como custas, honorários, enfim, critérios de correção monetária, entre outros. Então, para nós esclarecermos item por item do artigo 489. Relatório é esse capítulo da sentença, onde estará o nome das partes, a identificação, o número dos autos,
quando a contestação foi apresentada, as provas que foram obtidas. Então, nós vamos ter aqui uma narração objetiva por parte do magistrado. E aí, novamente, entra todo aquele esquema de linguagem objetiva, concisa também por parte do juízo. A fundamentação é onde nós vamos ter aqui as razões que levaram ao livre convencimento. Razões pela qual pode nos apresentar aqui uma obrigação de fazer, uma obrigação de pagar, argumentação jurídica nesse seu sentido amplo. Por que que você está sendo condenado? Porque não houve comprovante de pagamento. Por que que você está sendo indenizado? Porque o artigo 186 do Código Civil vem e fala que aquele que lesar direito de outrem, ainda que na característica moral ou na espécie moral, estará obrigado a repará-lo, tá certo? Beleza. Então, vocês ainda vão perceber que depois da fundamentação, nós temos o dispositivo. E esse dispositivo é o local, é o momento onde o magistrado trabalhista vai estabelecer o resultado do seu julgamento. É onde o magistrado trabalhista ele vai pegar e vai falar assim, portanto, julga-se procedente, ou julga-se improcedente, ou julga-se parcialmente procedente o pedido daquele autor. E é claro que isso ele pode também se atentar aos pedidos implícitos e indiretos, honorários, correção monetária, custas. É no dispositivo que vai ficar consignado se o processo será extinto com resolução de mérito, sem resolução de mérito. Ou um pedido desses vários pedidos apresentados pelo autor também poderá ser extinto com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. Ok? E por isso que nós, ao nos depararmos com essa estrutura da sentença, vocês vão ter que lembrar aquilo que eu trabalhei com vocês em relação às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Não é mesmo? O que que esse cara está falando? Porque nós, ao analisarmos o artigo 1022 do Código, eu vou abrir o CPC aqui, nós vamos trabalhar o Código de Processo Civil, quando nós, então, tivermos que fazer um link com o embargo de declaração que eu falei para vocês na aula passada, e até mesmo, se for o caso, de apresentar a apelação. Não existe o 1022 aqui? Espera aí. Show. Vamos compartilhar aqui. Então, desde já, nós podemos aqui ver que o 1022 fala: cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material. Então, nós temos aqui omissão, obscuridade, contradição e corrigir erro material. O artigo 1023 fala que serão opostos no prazo de 5 dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição, omissão e não se sujeitam a preparo. E é claro que ele fala aqui em relação à sua interrupção do prazo recursal. E eu falei para vocês a diferença de interrupção do prazo recursal. Ah, entendi o que o cara quis dizer. Então, nós vamos ter aqui hipóteses onde o prazo recursal principal acabará incorrendo numa interrupção. Lembre-se, suspensão é diferente de interrupção. Interrupção, a partir do momento que você opõe os seus embargos declaratórios, interrompe o prazo, começa a contar de forma inteira novamente o prazo que você teria para interpor a apelação. Já os embargos, já a suspensão é diferente. A suspensão sobra o prazo para que você volte a contar o andamento do seu recurso
de apelação. Então, voltando nessa questão das estruturas da sentença. Imagine que aquela sentença que você tinha pedido danos materiais, que você tinha pedido danos morais, o juiz vai lá no dispositivo de sentença e só julga procedente os danos materiais. Mas e os danos morais que eu pedi? Ela incorreu em omissão. Então, ao incorrer em omissão, você pode embargar de declaração para que o seu pedido então para que então essa sentença seja corrigida e que esse vício seja então reformado. E aí ele vai analisar novamente, vai proceder até o efeito infringente que a gente fala, que é modificar a sentença, e ao possibilitar o efeito infringente, o efeito infringente, ele vai modificar, então, acrescentando um pedido a mais que estava sendo requerido. Ou seja, ele vai ou trazer a improcedência ou a procedência daqueles danos materiais. Da mesma forma que o juiz ele pode, lá na fundamentação da sentença, explicar da forma mais bem fundamentada possível e lá no seu pedido julgar ele de forma procedente ou improcedente. Lá na fundamentação ele está falando sobre a procedência, de por que você deve ganhar. E lá no dispositivo ele taca ali um improcedente. Portanto, você tem uma contradição. Percebam que a contradição, turma, ela não decorre do fato de a argumentação exposta pelo juiz em sua sentença ser diferente da argumentação do quê? Da sua petição inicial, da sua contestação. Essa irresignação, essa discussão, essa treta que você venha a ter com o juiz em razão da não concordância com a argumentação que ele põe ali, deverá ser objeto de recurso de apelação, porque os embargos de declaração, eles são analisados pelo mesmo juiz que deu a sentença, e ao ser analisados pelo mesmo juiz que deu a sentença, ele ali não poderá inovar, não poderá modificar a sentença, gerando novos direitos ou deixando de gerar direitos. Ele tem que se restringir àquela fundamentação. É claro que às vezes essa fundamentação pode ser omissa, contraditória ou obscura. E essa obscuridade ocorre quando você tem termos muito difíceis, com alguma argumentação totalmente diferente, assim no sentido da linguagem técnica, do vernáculo necessário para a compreensão. Ou às vezes quando o juiz fala e não quer dizer nada. Você acha que está sendo julgado procedente, mas na realidade aqui você tem uma improcedência indiretamente fundamentada. Beleza? Temos também que lembrar as hipóteses de erro material. Situações mais simples. Ele vai lá e analisa o seu pedido de danos materiais, traz na fundamentação a condenação ao pagamento de danos materiais, mas lá no dispositivo ele fala assim, condena ao pagamento de X a título de danos morais. Pode ser um erro material, pode ser uma contradição. Como nós também podemos ter erros materiais em razão de números, em razão de documentos que ele às vezes indica, mas na verdade é um documento totalmente diferente ou não está no processo também, beleza? E é por isso que esses embargos de declaração servem justamente para evitar que você tenha que recorrer, levar para uma segunda instância, e essa segunda instância acaba demorando para analisar o seu pedido, e ali às vezes são coisas que poderiam ser julgadas pelo próprio juízo de piso. Ok? Mas mais sobre as outras discussões, efeito infringente dos embargos, pré-questionamento de matéria que os embargos também vai nos apresentar, vocês poderão ver onde? Lá em Direito Processual Civil, na parte de recursos, tá certo? Bom, e dessa sentença, então, nós podemos interpor um recurso de apelação, que aí eu remeto para vocês lá na aula passada sobre toda a discussão, sobre os elementos que o recurso de apelação deve ter, como que você deve possuir duas folhas, uma de rosto, uma folha principal, entre outras características. Só um minuto aqui.
Pessoal, tive problemas técnicos aqui e acho que cortou um pouco, a câmera travou, enfim, iniciei também, mas aí voltamos. Foco lá, café. O que vocês observaram, então, tudo isso que eu estava falando? Que os embargos de declaração, eles servem para essa análise oco, omissão, contradição e obscuridade, certo? E beleza. Aquela decisão que é proferida pelos tribunais, e esse recurso de apelação que você interpõe, então, para que aquele tribunal corrija, modifique essa sentença. Porque pode acontecer, você sofreu um dano, você, então, entra com a ação e, às vezes, o juiz entende que esse dano não foi causado, ou que você não tem direito a receber a reparação desses danos, em razão de uma culpa exclusiva, em razão das mais diversas formas de afastamento da responsabilidade civil. Como que vai ficar isso daí? Aí você tem que recorrer, você tem que interpor ali um recurso de apelação, e esse recurso de apelação vai tentar modificar essa sentença que foi proferida. Bom? Mas, em linhas gerais, é através do recurso de apelação que vai ser proferido um acórdão. E ali, esse acórdão é aquela decisão que vai trazer aquela ideia de decisões que mostram, que, melhor dizendo, começam a demonstrar o entendimento dos tribunais aptos a gerar uma jurisprudência, não é mesmo? Que aquelas decisões emanadas pelos tribunais de forma reiterada começa a demonstrar, então, uma jurisprudência para determinados casos e, portanto, esses acórdãos também possuem uma estrutura. Então, só para consignar, os acórdãos são o quê? Os acórdãos são decisões proferidas pelos tribunais de segunda instância, ou até mesmo terceira instância, como no caso do STJ ou STF. Esses acórdãos, então, possuem também uma estrutura, porque são proferidos por um colegiado. E esse colegiado são compostos de desembargadores, tudo dentro daquilo que nós observamos na aula passada. Qual que é o conceito de acórdão? Artigo 204 do Código de Processo Civil. Quando ele vem e fala que o acórdão é o julgamento proferido pelos tribunais. E nesse caso, então, os acórdãos ao serem proferidos pelos tribunais, devem, muitas vezes, modificar aquela sentença que foi proferida pela primeira instância. É o que nós falamos como o efeito devolutivo ali do seu recurso que ele pode apresentar. Então, toda aquela matéria que foi ventilada no seu recurso será analisada e apreciada pelo tribunal. Muitas vezes ele pode ver que aquela sentença incorreu em alguma falha, cassar essa sentença, anular essa sentença e mandar voltar o processo para cá para o juiz dar uma nova sentença. Exemplo, quando há um cerceamento de defesa, quando o juiz não fundamenta corretamente a sentença, tudo isso pode ser observado. Mas, a regra geral, a maioria das sentenças são reformadas, ou seja, por força da própria análise do mérito do seu recurso, ou também por um princípio que nós chamamos a teoria da causa madura, que o tribunal às vezes vê que o seu processo está em condições, ainda que tenha tido um cerceamento de defesa ocasionado por uma das partes, mas ele vê que as provas ali são necessárias e são suficientes para julgar o processo, e, portanto, ele reforma a sentença a partir disso, tá certo? Então, o que vocês têm que entender como principal diferença entre sentença e acórdão? A sentença é proferida pelo juiz aqui de piso, pelo juiz dotado de investidura na magistratura, ou até mesmo por um juiz leigo que é nomeado ali no juizado especial civil e que depois passa por uma homologação de sentença por parte do juiz togado, tá certo? Já o acórdão, ele é aquela decisão proferida pela Câmara, pela turma, composto de vários julgadores. Temos decisões que são proferidas pelo desembargador também, nos tribunais, mas aí são as decisões monocráticas. E é por isso que nós temos que também conhecer que os tribunais são compostos por relatores, revisores, entre outros. No caso aqui, eu trago uma ementa para vocês, e essa ementa que é trazida, ela é um trecho do acórdão, e ao ter esse trecho do acórdão, a ementa tem que trazer de forma resumida o que as partes estão discutindo, a fundamentação jurídica que levou ao provimento ou ao não provimento do seu recurso. Lembrando novamente, para vocês não se esquecerem a diferença de acolhimento para
provimento, conhecimento para provimento. Então, o seu recurso, ele primeiro passa por um processo de conhecimento. Ele vai analisar se você preenche os pressupostos extrínsecos, pressupostos intrínsecos do recurso. Saber se ele é tempestivo, saber se ele está ali com procuração para ser recorrido, se é o recurso correto que está sendo interposto. Então, a partir do momento, se esse recurso também tem custas recolhidas, a partir do momento que o tribunal faz essa admissibilidade, ou que também o próprio juiz aqui de piso faz essa admissibilidade, o seu processo será objeto do quê? Seu processo será, seu recurso será conhecido e aí posteriormente ele pode ser provido ou não provido, tá? Ah, professor, o meu recurso ele não foi o quê? Conhecido. Ele pode ser provido? De forma nenhuma. É igual aquele exemplo que eu trouxe da porta, para vocês lembram? Você precisa chegar lá naquela sala, mas tem que passar por essa porta. Se você não passa por essa porta, você não consegue entrar naquela sala. Eu sei, eu sou péssimo de metáforas, viu, gente? Sou extremamente horrível nas metáforas, mas é algo mais ou menos nesse sentido. Beleza? Então, vamos também lembrar quais são os tribunais superiores que proferem essas decisões, quais são os tribunais superiores que proferem esses acórdãos. Temos o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, que recebe críticas, recebe até ameaças de uns tempos para cá, mas é que ele exerce esse papel de guardião da Constituição. Ali nós temos temas muito mais espinhosos que são analisados, temas de natureza transcendental, temas de natureza econômica, temas de natureza social. Não tem aquela discussão aqui no Supremo Tribunal Federal de exame de fatos e provas. O que isso quer dizer? Eu não vou ficar analisando se você atravessou a preferencial no sinal da frente da faculdade ou não. Eu vou analisar, por exemplo, se o dano moral que foi fixado pela perda da sua vida é razoável ou não. Ou se eu, por exemplo, posso reduzir esse valor aí dentro de critérios doutrinários, de critérios já fixados por outros julgados, tentando uniformizar a jurisprudência. Temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que vai processar e julgar, por exemplo, os recursos especiais. Temos ali também um recurso que envolve matérias de violação à lei federal, à própria Constituição. Ali não necessariamente o recurso precisa ter a natureza de caráter econômico e social relevante, tá certo? Temos o Tribunal Superior do Trabalho. Então, vocês vão ver que das decisões proferidas pelo juiz do trabalho, cabem recursos para os tribunais regionais do trabalho, e esses recursos, ao serem interpostos, serão analisados pelo Tribunal Regional do Trabalho, e depois, se caso você queira recorrer para uma outra instância, terá que ser junto ao Tribunal Superior do Trabalho. E temos também o Superior Tribunal Militar, que aí tem discussões envolvendo causas que cabem à Justiça Militar processar e julgar, certo? Temos o TSE, inclusive composto ali por um presidente que é direcionado do Supremo Tribunal Federal. Temos ministros também do STJ que compõem o TSE, entre outras modalidades, ok? Como que funciona, então, aquele recurso que você interpôs para reformar aquela sentença? Aquela apelação que nós estudamos na aula passada. Ela vai ser direcionada a um dos magistrados que estão algum dos desembargadores que estão responsáveis dentro das câmaras ou das turmas, tá bom? Então, cada câmara, cada turma dessa tem que ter pelo menos ali um relator, um revisor e também ter um outro membro para compor essa turma e analisar esses recursos. E é por isso que nós vamos somente saber a quantidade de desembargadores que cada câmara tem ao analisarmos o regimento interno daquele tribunal. Regimento interno é muito importante, principalmente para quem está estudando para concursos de nível de tribunais, seja técnico, analista, ou também para carreiras como promotoria, promotores ou magistratura, para ter conhecimento sobre o regimento interno do tribunal, porque vai ser questionado ali a composição de membros das turmas, das câmaras, como que funciona o cabimento de recursos ali, como agravos regimentais, embargos de divergência cabíveis nos tribunais. Cada um tem, é claro, uma noção geral, uma estrutura geral, mas cada um tem sua particularidade. Por exemplo, quando vai ser concluso, qual que é o processo de conclusão para análise, tá certo? O Supremo Tribunal Federal hoje, ele é composto ali também com 11 membros, 11 ministros,
certo? Esses 11 ministros, eles possuem ali, são divididos em turmas, e essa divisão dessas turmas é determinada pelo regimento interno também do STF. Cada turma tem 5 ministros e cada turma será presidida por um ministro. Os critérios que determinam ou que fixam essa presidência da turma são questões de antiguidade desses ministros junto àquela turma ou junto ao Supremo Tribunal Federal, certo? Posto isto, vamos aqui trazer a composição atual do ministro do Supremo Tribunal Federal. E é claro que nós temos aqui críticas para ser feitas, mas, de certa forma, temos que lembrar também que o Supremo Tribunal Federal é preenchido por ministros que são indicados pelo presidente da República. Eu, de certa forma, discordo em relação a esse método de indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que poderia sim partir por um processo seja de concurso ou até mesmo de eleição, mas aí quando nós temos um processo de eleição para esses representantes, talvez deveria ser uma eleição por representantes ou pelas próprias instituições, judiciário no caso, né, Ministério Público Federal, as promotorias, talvez. É o que acontece, por exemplo, na PGR, né? A PGR, por exemplo, o Procurador-Geral da República, por mais que seja indicado pelo presidente da República, ele era indicado por uma lista tríplice realizada no próprio Ministério Público Federal, procuradores gerais da República de grande e notório saber jurídico, que eram ali direcionados, indicados pela própria MPF. O presidente atual, ele meio que rompeu esse trato ético-moral que sempre existiu e acabou indicando uma pessoa do agrado dele. Ah, é errado? Não necessariamente, não é errado. Mas, ao mesmo tempo que você tem uma estrutura, uma máquina que trazia uma participação democrática para a indicação desse procurador-geral, acaba meio que confundindo aí o sistema como um todo. Mas, no âmbito aqui do Supremo Tribunal Federal, nós temos 11 ministros. O mais antigo aqui, se vocês perceberem, é o Marco Aurélio de Mello, ou Marco Aurélio Mello, que foi indicado lá pelo Fernando Collor em 1990. Isso mesmo. Inclusive, ele se aposenta esse ano, na verdade, né? Já está agora próximo à sua aposentadoria. E aqui não é a idade deles, não, tá, gente? É o tempo deles Tá errado isso ali, hein? Ah, a idade na posse, verdade, ó. Quando ele foi indicado, ele tinha 44 anos. E temos Gilmar Mendes, FHC também, e aí você pode trazer toda a discussão, não é? Em relação ao quê? Em relação a decisões que são proferidas, etc. Ah, mas por que todos os ministros são petistas? Não sei se dá para a gente dizer isso. Temos decisões um tanto quanto contraditórias, inclusive em decisões envolvendo políticos dos partidos dos representantes que os elegeram, não é mesmo? Mas, de toda forma, vocês têm que entender aqui a quantidade de ministros que existem, ok? Inclusive, trago para vocês uma dica de leitura também, que é o livro Os 11, STF e os seus bastidores, uma leitura interessante que mostra ali sobre a influência de entidades dentro do Supremo Tribunal Federal, como que alguns ministros eram mais reservados, outros já eram mais abertos à própria publicidade, que, de certa forma, acaba sendo vedada à magistratura, não é mesmo? E temos que lembrar também que a eles é vedado qualquer exercício de atividade político-partidária. Enfim, tudo isso vocês vão ver aqui nesta obra. Não é minha, então eu não estou ganhando royalties por divulgá-la, mas é somente uma dica. Ok? E o Superior Tribunal de Justiça? Bom, o STJ vai processar e julgar causas ali que violem lei federal, que tratam também de uma afronta à súmula do STJ ou súmulas ali, entendimentos jurisprudenciais dos tribunais de instâncias inferiores, tá? Para tentar gerar esse entendimento, ou para tentar pacificar esse entendimento, tá certo? Artigo 11 nos dispõe sobre o regimento interno, e é claro que esse regimento interno do STJ também divide as matérias que serão analisadas pelas câmaras, pelas turmas ali deste Tribunal Superior. Temos a sessão que vai ser a primeira sessão, na verdade, que tem a primeira e a segunda turma,
vai versar sobre matérias de direito público, questões previdenciárias, servidores públicos, indenizações do Estado. Já a terceira e quarta turma da segunda sessão vai trabalhar sobre temas ligados ao direito privado, comércio, consumo, contratos individuais, questões de família, sucessão, e aí você tem todas as diretrizes sobre inventários, etc. E também a quinta e sexta turma da terceira sessão do STJ, que versa sobre matérias de direito penal, seja os crimes em geral, e aqui desde crimes de competência da natureza da justiça comum, como também crimes de competência da justiça federal, certo? É claro que existem muitos desses participantes aqui, gente, que são dotados de foro privilegiado, que aí tem que cair lá, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, não é mesmo? Bacana. E como que o acórdão será estruturado? Basicamente igual a sentença, ele tem que ter uma estrutura, um cabeçalho, um relatório, uma fundamentação, ele tem que ter um dispositivo também. Mas não necessariamente nessa ordem. Por quê? Porque primeiro nós vamos ter o cabeçalho, com o endereçamento de qual turma que proferiu essa decisão, nós vamos ter também o número dos autos, o nome das partes, ou às vezes informações como também a data do julgamento, onde ocorreu a sessão, etc. E a ementa. A ementa é isso aqui, ó. E a ementa, ao ser isso aqui, ao tratar desta forma, ela vai também estar obrigatoriamente constando nos acórdãos, tá certo? Então, também constarão nos acórdãos como que essa ementa, ela trata-se de um elemento obrigatório e vamos ter o dispositivo lá ao final. Mas entre essa ementa e o dispositivo, nós vamos ter o quê? A fundamentação, um relatório. No relatório é justamente analisar se os recursos foram tempestivos, se as custas foram devidamente recolhidas, toda aquela parte prévia que se foi realizada a sustentação oral por uma das partes, através de seus advogados, se teve participação do Ministério Público, manifestação do Ministério Público também. Então, tudo isso será objeto aqui do relatório. E aí começa a fundamentação, a argumentação jurídica em sua máxima, em seu sentido lato, expressando ali quais os motivos que levaram aquele tribunal conhecer e prover o recurso interposto por uma das partes. E aí nós trazemos sempre toda aquela fundamentação e todos aqueles métodos já estudados ao longo do nosso semestre. Método discursivo, método indutivo, para tentar levar o convencimento daquele leitor, daquele intérprete, tá certo? Temos o dispositivo, que daí é onde vai constar a parte final. A diferença aqui é que esse dispositivo não vai constar lá, conhece-se do recurso e de provimento, ou reforma, ou julga parcialmente procedente ou procedente a ação. Não. Ele conhece do recurso, dá provimento para reformar a sentença, seja para afastar um direito, seja para reformar ou aplicar um direito, ou às vezes para integrar alguma fundamentação, integrar alguma situação naquela sentença proferida pela primeira instância. Temos também que lembrar do fecho em todos esses recursos, petições que nós estamos trabalhando, na sentença e no acórdão, nós temos o fechamento, não é? Data, dia, local, não é mesmo? Local, data, nome de quem proferiu isso, relatório, nome de quem proferiu, a assinatura digital, se for o caso, entre outras. E como que nós temos essa divisão? O relator é quem, então, profere esse acórdão. Só que antes do relator proferir esse acórdão, ele é discutido entre os demais membros daquela turma, entre os demais membros daquela Câmara. E é por isso que o relator, então, ao receber esse recurso, é quem vai dirigir o processo. É quem vai analisar se tem ali a necessidade de determinar a intimação da parte para complementar um valor de custas que ficou menor, para evitar que esse recurso não seja conhecido. É quem vai dar as decisões monocráticas, por exemplo, as liminares em sede de recurso, um efeito suspensivo, por exemplo, num recurso de apelação, ou uma liminar em um agravo de instrumento. É ele que vai tratar sobre essas questões mais urgentes através de decisões
monocráticas, igual nós falamos. E também é ele quem vai levar ao plenário para análise e processamento desse recurso. Na prática, vocês vão perceber que os tribunais acabam sempre fazendo o quê? Que os tribunais acabam sempre, os revisores, os outros membros das turmas acabam sempre acompanhando o relator. É por isso que a sustentação é importante. A sustentação oral é para você estar lá, argumentar, defender o direito do seu cliente, para você surtir um pingo de dúvida, querer que aquele desembargador peça vistas do processo para analisar. E é por isso que o revisor, muitas vezes, pode ter um entendimento diferente. E as turmas, então, por terem uma composição múltipla, podem, muitas vezes, gerar um argumento pela maioria que seja contrário ao revisor, que seja contrário ao relator. Então, as atribuições do revisor, ele vai sugerir medidas ordinatórias, ele vai mandar corrigir ou complementar o relatório elaborado pelo desembargador presidente relator, tá certo? Ele vai pedir o dia de julgamento para esse recurso que foi interposto, entre outros. Gente, eu acabei me esquecendo, mas eu não falei das publicações no Diário Oficial. Eu comecei a aula trabalhando sobre isso, mas eu creio que eu não havia abordado especificamente. Espera aí. O que são essas publicações no Diário Oficial? Quando sai a decisão, quando sai, por exemplo, a intimação, quando sai a decisão desse recurso que for ser interposto ou a sentença, nós vamos ter que vincular ela aos mecanismos oficiais do poder público, tá certo? Então, por isso que o Diário Oficial é como se fosse um jornal criado pelo poder público para vincular essas informações que são dotadas do princípio da publicidade. Nós temos aqui todos os atos administrativos inerentes ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Esse Diário Oficial, ele então traz essa necessidade de dar publicidade aos atos públicos, desde a criação de leis, desde a promulgação de atos, decretos, abertura de concursos públicos, igual eu falei também, exoneração de funcionários, e é por isso que o Diário Oficial é publicado diariamente, antes adquiridos em bancas e jornais, e hoje podem ser consultados nos sites na internet. Temos o Diário Oficial da União, que traz, por exemplo, nomeações do presidente da República ou outras situações envolvendo o executivo, o Diário Oficial do Estado, quando também o próprio governador de estado realiza nomeações, e o Diário Oficial do Município, aberturas de pregões, realização de leilões públicos, também podem estar constantes em todos esses diários, beleza? E aqui vamos saber que temos que, além das publicações em diários oficiais, as publicações através de editais. O edital, ele possui uma dupla característica no direito processual, seja uma que é para trazer uma divulgação através de meios de conhecimento público, que seria esse edital, fixar informações como designação de leilão, fixar informações como designação de asta pública para leiloar ou para tentar arrematar algum bem. Vocês vão também saber que nos editais podem ser realizada a citação de uma das partes, e é por isso que a citação por edital ela é sempre um pouco mais complexa, porque ninguém vai ficar indo no fórum para saber se o nome dele está sendo citado por edital. Por isso que a citação por edital é a última hipótese que pode acontecer para fim de tentar encontrar uma parte, uma pessoa. E inclusive, alguns juízes fazem o quê? Mandam publicar nos jornais também de grande circulação algumas situações, tá certo? Lembrando que existem alguns procedimentos que não admitem citação por edital. Exemplo, o juizado especial civil não cabe citação por edital, beleza?
Deem uma olhadinha no artigo 257, inciso 2º do Código de Processo Civil, e aí vocês também vão ter que lembrar que esse edital tem que ser elaborado pelo advogado, encaminhado para o juízo e tem que, se não tiver justiça gratuita, pagar as custas para isso. Um valor absurdo. Então, são hipóteses de publicações em editais. Arrematação, leilão, citação, e essa publicação no diário, essa publicação de edital também é comunicada no Diário Oficial, justamente para dar publicidade. Lembre-se que todos os processos são públicos, salvo o segredo de justiça. E ainda assim, as informações de segredo de justiça devem estar publicadas no Diário Oficial, abreviando o nome das partes, ocultando o número dos autos, trazendo simplesmente informações bem mais restritas do que são necessárias, tá certo? Turma, então nós finalizamos aqui todo o conteúdo desse semestre. Então, vocês, desse semestre barra bimestre, porque semestre nós já trabalhamos e finalizamos ali até a unidade 2, e aí falamos agora, depois da prova, toda a unidade 3 e unidade 4. É claro que termos mais sobre como elaborar uma carta, isso vai estar lá no livro da disciplina e provavelmente vocês estão complementando com as web aulas, não é mesmo? De toda forma, isso era o que nós então precisávamos abordar sobre o tema da aula de hoje. Em relação a outros pontos, remeto vocês aos slides que já foram disponibilizados. A prova vai até esse tema da aula de hoje. Só para vocês também falarem que... Bom, perdão. Só para vocês, então, verem, nós vamos ter até a aula de hoje o conteúdo que será abordado na prova. E daí, na semana que vem, vocês vão ter a semana destinada às atividades discursivas, não é mesmo? E sabendo que daí na outra semana será a prova. O que eu tinha prometido para vocês? Vou deixar aqui uma atividade complementar para que vocês busquem elaborar ela, caso vocês precisem aí, eventualmente, de alguns décimos para aprovação. É o que nós vamos fazer ali como uma nota bônus para vocês. Mas isso é um compromisso meu, em razão aí dessa dificuldade que alguns podem ter apresentado. De toda forma, agradeço a todos que acompanharam esse semestre, peço a todos vocês também que manifestem-se, entrem em contato, caso não tenham tido algum tipo de dúvida. Rede social minha, já deixei para vocês, e-mail também já deixei para vocês, WhatsApp, podem mandar mensagens também, e foi um prazer imenso estar com vocês ao longo desse semestre. Espero encontrar vocês também em outras oportunidades, na própria instituição. Sempre bom frisar aí que vocês terão um longo caminho pela frente, não desanimem, tá? Às vezes essas matérias introdutórias podem ser um pouco mais chatas, um pouco mais teóricas, mais complexas. A argumentação jurídica, eu penso ser louvável ter essa disciplina no primeiro semestre de vocês, para que vocês tenham contato sobre todas as questões práticas e jurídicas que vocês vão se deparar no mundo real, não é mesmo? Ainda que vocês não queiram ser advogados, isso vocês vão utilizar para questões cotidianas, seja lá na sua empresa, seja lá no seu trabalho. Tudo isso aí é de grande importância. A estrutura da argumentação é você tentar levar o convencimento daquele que você está dialogando através de mecanismos próprios que as próprias leis, doutrinas nos apresentam, tá certo? De toda forma, foi um prazer imenso. Espero ter contribuído aí dentro da medida dos meus limites técnicos de conhecimento também sobre a problemática dessa aula, e foi um prazer imenso. Nos vemos numa próxima oportunidade. Caso de dúvidas, críticas, sugestões, entre em contato lá. Forte abraço.